Senhora Presidente, é só para avisar que eu vou fazer uso da palavra após a votação, para não falar de interferir de alguma forma. Bom, vereador. Vereador Ana. Senhora Presidente, boa noite. Boa noite, membros da mesa, mais vereadores presentes, funcionários e o público do nosso regozijo está. Eu vou tentar ser sucinto aqui nas minhas palavras. Eu não participei dessa comissão de inquérito. Já vejo aqui até um certo erro aqui, mas que não vai alterar em nada. Eu, na verdade, como protesto, uma situação que essa casa me levou a fazer, tinha aqui, eu vejo aqui até a Cidinha aqui, que é funcionária pública, testemunha aqui. Eu até me abstive em relação a essa comissão. Então, ali não seria hoje, só é sério. Mas foi como um protesto, não que achar que não deveria fazer. É como um protesto. Mas eu venho aqui diversas vezes acompanhando os trabalhos aqui realizados pelo novo vereador Guilherme, novo vereador Sebastião Esperança e o novo vereador Vinícius Araújo. Vejo aqui o trabalho incansável deles. Em alguns momentos entrei, até muito pouco auxiliei. Poucos dias agora eles ficaram com medo de ser perdido o documento. Não, meu amigo, aqui nós estamos falando, aqui nós temos que fazer justiça e temos que esperar. E vi esse trabalho. Por outro lado, respeitando esse trabalho de vocês, eu vejo aqui no relatório uma coisa tranquila, a pedido de todos nós. Todos nós devemos sim mandar esse relatório para uma questão isenta, com um órgão isento, que é o Ministério Público, que vai apurar com mais isenção essas situações que já, talvez até com várias denúncias aqui. Quero parabenizar o funcionário Leandro Teixeira, que já estará no Ministério Público. Então, eu acho que pouca coisa vai acrescentar esse trabalho. Só vai oferecer mais questões para o Ministério Público, auxiliar o Ministério Público nas questões aqui que nos levam a dúvidas. Né? Por outro lado, caberia até essa comissão, se buscasse mais profundamente, pedir ir mais longe. Se suscita alguma dúvida de desvio de dinheiro público para o seu próprio bolso, para questões pessoais, caberia que a comissão que tem esse direito de pedir até a quebra de sigilo bancário e fiscal da prefeita municipal e da sua equipe. E isso aí eu não vi fazer isso, meus vereadores. Então, eu acho que não é nada demais mandar para ir lá tirar a nossa dúvida. E assim, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, dá, possivelmente, não sei qual o prazo que eles vão levar isso, dá uma condição até melhor para a gente e talvez dá até a defesa ao Executivo para enviar as informações, as melhores informações para a gente ter aqui e fazer o nosso julgamento necessário. Entendeu? Então, é isso aí que eu gostaria de dizer. Veja aqui algumas falhas, sim? Veja aqui algumas questões que devem ser levantadas, mas eu já vou conclamar aqui a todos aqui, a enviar, sim, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, este parecer, para nos dar o melhor embasamento, e aí sim, fazer o julgamento necessário, a gente ter com a tranquilidade de amanhã, se vier aqui para essa casa, orientação, o Ministério Público ver por até coisas que
que não foram levantados aqui, buscar outras situações, a gente pode levar o afastamento da prefeita e, por outro lado, também fazer de justiça e colocar ela na situação, né, de consertar os erros que ela está fazendo, né, e para o município prosseguir a sua vida. O que nós não podemos fazer é julgar questões aqui friamente, né, fazer política com fel, e eu acredito aqui que nenhum que estão fazendo, nenhum dos vereadores que fizeram parte dessa comissão, né, que em nenhum momento aqui tentamos amarrar esse município, mas também, por outro lado, é um direito que essa casa tem e é o dever de fiscalizar. É isso que eu tenho a dizer, né? Já de antemão, já antecipo o meu voto favorável ao envio das peças ao Ministério Público. Boa noite, senhora presidenta Crismar, vice-presidente Sebastião Segurança, demais vereadores, demais. Fiscalizar e tentar apurar essas denúncias. Só respondendo o que o Alan falou, a questão de tempo que pediram uma casa por feito, as denúncias que tiveram que surgir nessa casa aqui, não foi nesse sentido. De feedback, nós vamos tentar procurar e sim de denúncias. E antecipando meu voto aqui, eu acho que cabe a nós fiscalizar e apurar o que nós estamos fazendo. Agora a punição fica por conta do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Eu também sou favorável ao envio da documentação. Vereador. Então, vou colocar em votação o relatório que acaba de ser lido. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado. Abra livre aos vereadores. Essa mesa resolveu. Fala, vereador. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero dizer o seguinte: participei das votações de todos os requerimentos para montar a comissão, aprovei, né, com o meu voto. E se chegasse na comissão que hoje está, se a gente não tivesse visto quais são os problemas, nós não teríamos feito o nosso trabalho de vereador. Então, desde a denúncia, as denúncias que o Leandro fez, eu também venho comentando o trabalho da comissão, teve que pagar a empresa 7 mil reais, mas eu também acompanhando o tratamento que foi dado nas denúncias do próprio Leandro, em comissões de pegar o Ministério Público e até mesmo ao Executivo, à Comissão do Fundeb e à Secretaria de Educação do Presidente. Então, são, na verdade, essas denúncias que foram surgindo através do trabalho da comissão, grande parte já foi resolvida. Tem outras partes que precisam ser olhadas, mas as questões de desvio de função, né, foi lá em janeiro, fevereiro. Inclusive, eu quero parabenizar o Leandro, porque ele não agiu covardemente. Ele viu o erro, apontou o erro e deu prazo para que se pudesse regulamentar a situação. E como toda a documentação já está no Ministério Público, né, nada mais justo que também vir para o Tribunal de Contas. Por quê? Eles já vão receber isso mesmo. Né? O Tribunal de Contas julga anualmente as contas do município. Né? Se eu tivesse com possibilidade ou chance de agir politicamente nesse caso, eu teria feito como fez já na história dessa casa, tentar impedir CPI, tentar impedir. Se eu tenho certeza que as coisas estão caminhando para dar certo, eu não tenho que impedir ninguém de fazer o seu trabalho. Inclusive, votei também a favor de que a comissão ganhasse mais tempo para dar mais tempo para a empresa, inclusive, trabalhar em cima disso. Mas, em grande parte, assim o Leandro denunciou, é lógico que eu fico preocupado como vereador de ter já
de possibilidade de acompanhar. E enquanto a gente acompanha, a gente vai também criando uns lastros. Quais são esses lastros? Consciência tranquila é o primeiro, né, do que o trabalho do vereador está sendo feito. E, em segundo lugar, a gente acaba adquirindo a confiança do cidadão no nosso trabalho. Então, não poderia de forma alguma impedir, já que dessa forma que foi tratada, né, da forma isenta que foi tratada a questão apesar dos boatos, né, de que ia caçar, hoje seria um impeachment, essas coisas todas, isso, eu me permito só uma crítica em relação a isso. Isso cria uma atmosfera no município péssima, independente de quem for o prefeito, né? Porque a população fica sem saber, porque nem todo mundo cabe aqui. Nós temos pessoas lá fora, inclusive, que mal vão ouvir o que nós estamos falando. E aí, a gente acaba criando uma atmosfera que prejudica tanto nós, vereadores, quanto qualquer tipo de poder constituído, até mesmo a justiça, né, que tem ajudado a gente tanto através do tribunal, principalmente do novo juiz. Então, eu não vejo problema, o Ministério Público já está também a par disso tudo, inclusive já deve ter até resposta, né, Madalena, sobre as questões de educação, pelo que eu acompanhei, sim, e as outras questões que são levantadas de hora extra, isso tudo vai ser também analisado pelo Ministério Público de forma isenta, né, na maneira que o povo passe a acreditar que o trabalho foi bem feito. Ou o nosso, ou do Executivo, aí vai caber a análise. E em relação ao Tribunal de Contas, a gente recebe aqui, se o pessoal não sabe, a gente recebe aqui anualmente, por exemplo, esse ano nós já voltamos a prestação de contas de anos do governo Macoré, de anos do governo Baroto. Então, isso tudo vai passar pelo Tribunal de Contas também. E é um crivo que tem lá os seus relatores, os seus técnicos, e que passa por um trabalho importantíssimo também, como foi feito através da empresa, que é a organização do sistema da empresa, né? Eu não acompanhei o processo de citação da empresa, mas eu creio que seja uma empresa gabaritada, tive a chance de também pesquisar quem são os donos, e claro também nós vereadores olharmos isso, que são ligados à área da saúde de fora, né? Tem um odontólogo, tem um médico. Então, assim, a gente acaba tendo um conhecimento para que a gente possa ter uma certeza do nosso voto e votar com a consciência tranquila e desejar que o processo dê continuidade e que assim o Executivo, como disse o vereador Alain, possa ter condições de responder ao que nós estamos questionando através dos nossos votos, já desde o primeiro requerimento, né, até a chegada da conclusão que vai ser dada ou não pelo Ministério, porque em relação às suas denúncias, Leandro, você deve ter recebido algum feedback, desculpa ficar te citando, mas você que trouxe para nós essas questões e alertou muito bem, até antecipando os nossos trabalhos e até também dando condições e mais gás para que a gente possa olhar com mais cuidado as contas do município. Então é isso que eu tenho a dizer. Da palavra livre, estava esperando um momento da votação para vir fazer aqui um breve comentário, porque às vezes fica muito técnico o relatório e a gente, vamos falar assim, a gente tem que falar a língua que todo mundo vai entender. Esse trabalho dessa comissão, iniciado em junho, como já foi dito aqui no relatório, foi um trabalho feito após as denúncias, foi um trabalho que foi feito sem olhar lado político, deixando bem isso claro. Mas só que nós, que somos aqui o representante do povo, a gente não pode ficar omisso em certas situações que vem ocorrendo na nossa cidade. Situações essas que a gente preza. Aliás, foi a tão prezada frase para qualquer prefeito que quer entrar nessa casa, transparência. E chega no governo e não quer dar transparência. Então a gente fica pensando, se nos foi negado o direito de nós, como representantes do povo, vereadores, fiscalizar, nada mais, a gente não queria incriminar ninguém, apenas fiscalizar, porque nós somos cobrados e não nos deram esse direito. Uma coisa também que a gente tem que levantar a dúvida, que está expressamente escrito no relatório, o porquê que quando nos foi enviado uma remessa de documento, quando eram os vereadores que estavam olhando os documentos, a documentação veio de um jeito, e depois quando veio uma empresa técnica especializada, foi corrigida as documentações. Será que queriam enganar a gente?
Então isso tem que se deixar bem claro, está bem explícito no relatório. Por isso que a gente procedeu desse relatório de questão da análise contábil. Processo de licitação, a gente tem aqui até o mês de setembro nessa casa. Nós temos aqui questões nos relatórios que está ali, nós temos empenhos de R$500 mil de diversas áreas, desde mercados, desde transporte escolar, que nada não foi passado para a gente ver se estava tudo dentro dos conformes. Então esses vereadores aqui que fizeram esse trabalho, fizeram com o intuito de esclarecer. Mas a gente não pode ser bobo também de ficar esperando a eternidade por isso, não. O povo ansia por mudanças, e mudanças para agora. A gente não pode ficar esperando o simplesmente. Nós não podemos simplesmente esperar o executivo a hora que ele achar que ele vai enviar, não. Tem que ser respeitado essa casa. Aliás, também aproveitar o momento para deixar bem claro que se viesse a culpar o fracasso dessa administração, essa Câmara não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque essa Câmara aqui aprovou todos os projetos de lei que a prefeita enviou para cá. Aqui não houve politicagem. Fizemos emendas do jeito que a gente achava que seria beneficiar o povo. Mas reprovar, igual saem algumas mentiras aí, a prefeita não está fazendo porque os vereadores estão amarrando nada. Eu peço para qualquer um provar se alguma vez essa Câmara aqui segurou algum documento do Executivo, aqui segurou algum projeto de lei. Realmente, eu gostaria também até de citar uma frase do vereador Éder Lima. Realmente, vereador, a atmosfera é péssima, sim, mas não é por causa dos boatos, não. A atmosfera é péssima, porque o governo está péssimo até o momento. Eu tenho certeza que eu tenho durante esses 36 meses que ainda me resta nessa casa, eu vou continuar agindo da mesma maneira. Aquilo que for bom para o município, conte com o Guilherme estará encabeçado, mas eu não vou me furtar em momento algum e vim aqui fiscalizar alguma coisa do município. Não sei qual será meu futuro na política, não sei o que me reserva, não sei se serão só esses 36 meses, não sei se eu fui candidato a vereador de novo, não sei aonde vou, não sei se eu vou crescer politicamente, mas uma coisa eu quero ter certeza, que o dia que eu deixar essa casa, eu quero ter a mesma honra e a mesma dignidade que eu bati na porta de cada um de vocês aqui para me votar e agradecer a Boa noite, excelentíssimo presidente, Sebastião Esperança, vice-presidente, ministro Araújo, companheiros vereadores, funcionários da casa, Alê Triguelençol, presentes no plenário. Hoje, gente, o que está acontecendo, né? O nosso município sempre aconteceu, né? Mas agora estão pegando no pé da prefeita, com razão, né? Ela errou, né? Eu acho que tem que fazer isso mesmo, a nossa função é essa, fiscalizar, mas eu acho que tem outro jeito de fazer a coisa funcionar, porque a partir do momento que a gente está vendo que está tendo coisas erradas, eu acho que a gente tem que procurar o diálogo, né? Talvez seja por isso que o nosso município está do jeito que está. É um município que São João já pertenceu ao Rio Novo, né? E hoje é 3 vezes maior do que o nosso município. Será que não é a politicagem, não? Será que não é a politicagem, não? Porque o que eu sempre falo, eu talvez não tenha facilidade de falar igual alguns políticos, mas eu tenho a função de estar sempre falando a verdade, né? Eu, por exemplo, eu nunca votei no Antônio de Moura Varoto, nunca votei nele, mas quando eu estava sentado naquela cadeira, tudo que foi preciso fazer no município eu ajudei ele. A Santa Casa em novembro estava fechada,
com recurso da Câmara, ela foi aberta. Então eu acho que é muito importante ter um diálogo, conversar, porque quando eu estava aqui nessa Câmara, eu estava sempre convidando o secretário de Educação, delegado, aonde comecei a correr lá atrás, uma juíza efetiva e do defensor público para o nosso município. Mas eu acho que não adianta, gente, brigar. Brigar não leva a nada. Talvez o nosso município hoje está do jeito que está por causa disso. Porque um prefeito que entra, ele torce para que o outro vá mal no governo, para na próxima eleição ele tomar o comando do nosso município. Isso aqui não é torcida de futebol, não. Nós estamos tratando de questões sérias no município. Não pode ter claque de futebol. Não pode ter. Meus amigos, eu vou ser sincero para vocês. Eu sou um político, porque eu estou sentado aqui há 5 mandatos, tá? Eu não tenho medo de vaia. Agora, eu não faço politicagem. Eu sempre pensei no novo. Entendeu? Porque eles falam que eu moro em Juiz de Fora. Pode postar por nada que eu falo, não tem rabo preso com ninguém. Eles falam que eu moro em Juiz de Fora. Mas eu gosto do novo, eu sou nascido e criado aqui, eu torço por essa terra. Agora, tem muita gente hoje que não aceitou a derrota. Não aceitou a derrota. Porque a política pode ter um vereador ou pode ter um vereador. Entendeu? Vocês podem perguntar aos vereadores que estão aqui presentes na primeira reunião que tivemos com a prefeita. Eu não falo mentira, não. Eu cheguei perto dela e falei, Virgínia, hoje você pagar o ônibus para o estudante, você não vai aguentar. Mas eu falei isso para o bem de Rio Novo, porque já estava caminhando, o prefeito anterior já não dava ônibus para o estudante de graça. Então, meus amigos, eu acho o seguinte, nós estamos aqui para pensar no nosso município e não pensar em politicagem. É igual o vereador lá acabou de falar, já tem muitas coisas que estão sendo resolvidas, né? Mas está sempre sendo politicagem. Outra coisa que eu vou falar, quando foi formado essa comissão de inquérito, nenhum de nós foram convidados. Muito bem! Nenhum de nós foram convidados. Tá? Eu, por exemplo, se me convidasse, eu não aceitaria, porque no momento, infelizmente, eu estou muito cheio de trabalho. Eu não aceitaria, mas eu acho que tinha que convidar todos os vereadores. Quem quer participar da comissão de inquérito? Entendeu? Então, meus amigos, inclusive, várias pessoas que estão aqui presentes, estão sempre me cobrando as coisas e eu estou sempre cobrando a prefeita, tá? Estou sempre cobrando a prefeita. Agora, infelizmente, gente, vamos acabar de falar com vocês, política é assim. Eu acho que não adianta nada a gente jogar pedras. Não adianta nada a gente jogar pedras. Vamos unir para que o nosso município avance, tá? Muito obrigado, Feliz Natal a todos, um ano novo cheio de paz e saúde. Na verdade, é só para complementar uma coisa sobre o trabalho da comissão. Como eu disse, a gente foi fazendo também, mediante as denúncias, a gente não pode ficar parado também, né? E enquanto a comissão trabalha, a gente também trabalha. Inclusive, foi destacado alguns casos da educação e esqueceram de um, que foi, a gente aprovou aqui no último mandato, não sei nem se o vereador Elker está aí, nós aprovamos um plano de cargos e salários que constava 50 vagas para serventes. Mas Rio Novo já há muito tempo vem com 58. E isso não constou no relatório, eu gostaria até de acrescentar, apesar de já existir um projeto de lei para regularizar isso, na verdade também teve essa ausência desse tópico. Se eu não me engano, foi um dos únicos que eu consegui localizar enquanto trabalhava concomitantemente, mas vamos ter condições agora de consertar
o projeto deve entrar em pauta na próxima semana, né? E uma outra coisa que eu queria dizer, eu não estou aqui para inflamar ninguém também não, e só que o Guilherme, assim, a gente vamos manter um nível interessante de discussão, porque assim, não estou com 5 pedras na mão. Quando eu falo que o município, o boato ajuda sempre. Agora ajuda mais ainda se nós continuarmos fazendo o nosso trabalho como estamos fazendo, né? Em conjunto, né? Procurando se as denúncias estão sendo regularizadas, igual o Leandro fez, e já tem enviou para o Ministério Público, a maior grande parte dessa pasta de 2.500 folhas já tem lá. Então é assim que a gente consegue fazer com parte do diálogo, parte da cobrança, o trabalho fluir melhor. E em relação às questões enfáticas que foram colocadas para a gente discutir hoje, questão do Ministério Público e do Tribunal de Contas, só para reforçar, o Tribunal de Contas precisa realmente ter acesso a isso, apesar de já vai ter, né? Que a gente possa encaminhar também a ata dessas reuniões que nós estamos fazendo, para que possa compor também a documentação que foi enviada. E em relação ao futuro político, eu também não gostaria de citar o que eu vou fazer ou não vou fazer. E, na verdade, o futuro do político não é definido por nós mesmos, é pela população, e eles estão aí para acompanhar os nossos trabalhos. Então é isso que eu queria dizer, Lúcio, só para alertar que, apesar de ter vindo um projeto de lei para já consertar essas vagas que foi um erro nosso passado das serventes, esse projeto já existe, e para incluir aí também, porque não constou no relatório. Vereador Guilherme. Presidente, demais presentes, só para me... o vereador José Adriano fez 2 colocações ali que eu gostaria também de externar todos aqui presentes, que ficasse registrado também em ato, nos anais dessa casa. Primeiro, vereador, realmente tem que haver diálogo, mas para dialogar, a pessoa tem que querer dialogar. Eu vou falar uma coisa aqui e quero que todo mundo me chame de mentiroso se eu estiver proferindo uma mentira aqui. Logo depois que acabou a política, na última semana, antes da posse, foi feita uma reunião com a senhora prefeita, o senhor vice-prefeito e os novos vereadores. Foi feita uma reunião para decidir a posse, como seria feito, e também para deixar essa casa aqui escancarada para a prefeita, para que essa casa não atrapalhasse os projetos da prefeita. Foi feita a reunião. Depois eu pergunto para Vossas Excelências, quanto tempo depois a prefeita chamou essa casa para dialogar? Foram cerca de 8 meses depois, se eu não estou enganado. Então a casa cumpriu com a parte dela. A casa a todo momento aprovando a parte que fazendo. Agora, se só começou a dialogar depois que já estava, vamos dizer assim, o carro já estava no caminho errado, aí não é nós, vereadores, nós temos que fazer essa parte que nós estamos fazendo, fiscalizar. Agora, a caneta está na mão dela. Ela vai querer aproveitar da gente para a gente ir lá consertar a situação para ela. A gente não pode. O poder que a gente tem para consertar é através da justiça, é para fiscalizar e colocar tudo em ordem. E outra coisa, vereador. Outra coisa também que eu gostaria de deixar mais uma vez, eu já citei isso aqui na reunião de quarta-feira, e vou falar mais uma vez, como foi citado no artigo do meu relatório. A comissão foi formada por 4 vereadores e, em momento algum, essa comissão negou-se a ninguém a participar dos trabalhos. Todos foram convidados, inclusive Vossa Excelência, vereador. Vossa Excelência foi convidado. Eu trago os funcionários dessa casa aqui, que era para ligar para todos os vereadores. Mas eu não posso ter culpa se Vossa Excelência não compareceu a nenhum trabalho. Como o vereador Éder também não compareceu. Não, mas aqui dali, vereador, o que está no papel não é coisa, o que interessa é a participação. Em momento nenhum nós não deixamos Vossa Excelência participar. Então, vereador, foram convidados. Tá para formar a comissão não, mas está bem instruído aqui no relatório que no próprio projeto não está vedando nenhum vereador participar. Então todos foram convidados. Então eu entendo os motivos de participar.
Não tem problema, vereador, mas você poderia ter vindo aqui durante o dia e participado com a gente. A gente ficou de segunda a sexta aqui trabalhando, né, vereador? Entendeu? Então, meus amigos, desculpa. Só justificando aqui o que o Adriano falou, que o requerimento que formou a comissão partiu dos 5 vereadores, eu estou nem 5 vereadores. Então não há nada mais que juntos, os 5 vereadores estão interessados em formar a comissão, eles fazem parte da diretoria. Agora, o andamento dos trabalhos, todos pelo contrário. Nesse relatório todo, voltando ao assunto aqui, o que eu acho mais grave disso aí foi quando nós solicitamos a prefeita o envio das licitações e ela nos negou. Porque como que a gente, nós somos cobrados na rua, como que a gente vai fiscalizar se a prefeita municipal, se o executivo não passa para a gente as licitações? E aproveitando, para que não incorra no mesmo erro, nós fizemos um requerimento, já deve ter mais ou menos uns 4 meses também que a não enviou, a situação da nossa mata do imóvel represa, como está a situação hoje, se tem alguém morando lá, né? Pelo que me consta, está tendo multas lá do Instituto Estadual de Floresta, quer dizer, gerando despesas no município, e até hoje não mandou. Então, fica impossível o vereador exercer a função dele, que é fiscalizar, se não é passar a documentação para a gente. Né? Como é que você pode falar? Nossa, presidente. Senhor presidente, cidadãos presentes em plenário, nós vereadores, eu, desde o dia que eu entrei aqui, desde o dia que eu me propus a colocar meu nome no julgamento, eu sempre coloquei, a princípio, ter minha independência de pensamento, de ideias, não seria nenhum tipo de pressão popular ou diferente disso que ia fazer mudar as minhas ideias. É lógico, você tem que ter sensibilidade de ouvir a todos, mas a conclusão final tem que ser a sua. Você tem que ter esse direito e tem que ter essa coragem principalmente. Então eu não gosto muito da minha vida, do meu jeito, se é meu defeito, se é minha virtude, de questão de hipocrisia e de demagogia. Se é errado ou não a lei falar isso, lá na frente, a prefeita, se tiver que pagar alguma coisa, ela vai ter também ter coragem de suportar esse tipo de pressão, né, e assistir, pagar se tiver algo devido. Mas, por outro lado, uma coisa que eu não admito de maneira alguma, por isso que eu entrei na questão de falar da quebra de sigilo bancário e fiscal da comissão, e isso talvez não foi feito, é questão de esse roubo, uma palavra muito forte. E em nenhum momento eu senti isso do Executivo Municipal. Vejo sim críticas, fiz críticas pesadas aqui nessa casa, a maneira de agir da prefeita, se negando a enviar peças, enviar ofícios, requerimentos, não tendo diálogo, como o vereador Guilherme falou aqui, né? Foi feito só uma reunião, depois não foi feita outros. Isso tudo é plausível, isso tudo realmente nos incomoda. Mas eu quero dizer o seguinte, por exemplo, quero como exemplo, e aí o novo vereador Guilherme foi testemunha disso, por na nossa última exposição agropecuária. Todos criticaram, eu mesmo me critiquei, muito fraco, shows do caramba. Mas, por outro lado, eu ali dentro daquela sala fiz várias ligações para os artistas, me colocando como se fosse o dono da cidade, para saber se o valor era aquele mesmo, me colocando como outra pessoa. E os valores era pouca coisa mais, que era a parte embutida do empresário que vem aqui, que ele traz o artista, ele coloca o cara no hotel, ele tem todo o trabalho, isso é de praxe, o cara, ele está trabalhando. Então, nessa parte,
já foi uma evidência para mim, nessa questão. Porque os que estão lá em cima, não sabem as dificuldades que nós passamos aqui. Talvez o que não pode acontecer, se vier 50 mil reais para arrumar a prefeitura, e ela gastar 50 mil reais na educação, talvez a necessidade que está havendo, porque o lá de cima não sabe. O que não pode é os 50 mil que vem aqui e gastar 25. Aí é roubo. Aí eu não admito. Essa é a minha forma. E talvez amanhã, se Deus me permitir, já deixa aqui vários testemunhos, vai ser a minha forma, se Deus me permitir o povo, se um dia almejar o executivo municipal, que me governar. Vou chamar a responsabilidade, sim, para mim. Vou dialogar, sim, mas no último momento a decisão é minha. E a prefeita tem que fazer isso da mesma forma. Que mande lá, que como já teve colocado lá, né, no Ministério Público, já vai chegar lá e que nos dê isso aí. Agora, se realmente o Ministério Público vier lá e colocar aqui um desvio e provar como se o batom na cueca, o primeiro a pedir a cassação dela seria eu. Então é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Vamos diminuir, vamos fazer menos circo e mais ação para o Rio Novo, como nós estamos fazendo para a Santa Casa de Rio Novo, a luta que nós estamos fazendo para a Santa Casa de Rio Novo. É isso que eu vou fazer, botar Rio Novo para frente. Vamos que ela fique, meu novo vereador Éder Lima, Dionísio Dadão, vocês estão ligados à prefeita, que leva essa mensagem, que ela corrija seus erros, passe a atender essa Câmara, passe a atender essa casa, passe a chamar o diálogo, né, e corrija, porque eu acho que ninguém que está aqui não, aí eu vou fazer, eu acho que poucos, se tiver poucos, ninguém quer desgraça da terra que a gente mora, não. Que alguém que se quiser desgraça, está querendo desgraça por própria. E isso aí eu tenho certeza que as pessoas que estão presentes aqui não desejam isso não. Vamos lá, vamos fazer esse Rio Novo caminhar, precisamos disso, e daqui a 2 anos e meio, se não houver irregularidade da forma que eu falei aqui, nós vamos disputar a eleição novamente. É isso aí que eu quero dizer, uma boa noite a todos e obrigado. Eu vou desejar a todos uma boa noite. Acho que nenhum vereador mais quer fazer uso da palavra. Agradecer a presença de todos e desejar a todos um Feliz Natal e um ano novo, próspero. Muita coisa boa que nós conseguimos. Mas eu fui lesada, você não. Eu fui lesada, você não. Você está falando que todo mundo conta. Agora você não foi lesada. Eu queria saber o que você levou e você está falando. Eu fui lesada. Você viu quantas vezes aqui? E eu